Bom, também falando sobre a indústria ainda, sobre o processo de produção industrial, na indústria de medicamento existe também o processo de secagem. O que seria esse processo de secagem? Aqui a gente colocou, só para vocês entenderem, que o processo de secagem ele é definido como uma operação para eliminação de um líquido volátil que vai conter um substrato volátil. Então você vai eliminar o líquido daquele produto para você obter um produto volátil. Então, por exemplo, para ficar mais claro para vocês, vocês têm lá um princípio ativo num líquido. Suponhamos que aqui é o líquido. Tá? E você tem um princípio ativo no meio desse líquido. E você quer extrair esse princípio ativo. O que você vai fazer? Você vai fazer a secagem. Você vai evaporar o líquido para obter o princípio ativo. Então, você evapora o líquido e você vai obter o ativo. Mas esse processo de secagem, além de fazer isso, ele também serve para quê? Exemplo. Suponhamos que você comprou um princípio ativo. Esse princípio ativo aqui. Você comprou esse princípio ativo, ele tinha lá, você comprou, suponhamos, 50 gramas. $50 dele, certo? Você foi lá, deixou no seu almoxarifado e não utilizou esse produto ainda. Só que depois você foi lá no seu almoxarifado pegar o seu produto e você pesou. Ele tinha 50 gramas, só que devido a você ter deixado no almoxarifado, ele pesou agora 60 gramas. Nossa, professor, eu deixei lá no almoxarifado, ele ganhou peso? Como isso? Como que ele vai ganhar esse peso, professor? O que pode acontecer? O seu produto, o seu ativo, o seu princípio ativo, ele pode absorver a umidade do ar, fazendo com que ele fique mais pesado. Então, se ele tinha 50 gramas, ele vai pesar 60 gramas. Ah, professor, então isso aí para mim é bom, porque eu vou ter mais produto. Não, porque o que você vai ter lá dentro? Você vai ter umidade. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que retirar essa umidade. Como que você vai retirar essa umidade? Através do processo de secagem. Então, se, por exemplo, você comprou um negócio que tem 50 gramas, você deixou lá no seu almoxarifado e quando você foi pesar, antes de você usar para a produção, ele tem 60, quer dizer que alguma coisa teve de errado. O que aquele princípio ativo fez? Ele absorveu a umidade do local. Então, por isso, ele se tornou mais pesado. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a secagem para retirar essa umidade, para depois você colocar esse seu princípio ativo para a produção. Beleza? Um exemplo que eu posso dar para vocês, se você pega uma caixa de papelão e coloca numa balança, ela vai pesar um X, correto? Se eu pego aquela mesma caixa de papelão, molho ela e coloco ela para pesar, ela vai aumentar o seu peso. Mas se eu pego aquela caixa de papelão que eu molhei e coloco um exemplo no sol para secar, o que o sol vai fazer? O sol vai esquentar aquela caixa, vai retirar aquela umidade que tinha naquela caixa, fazendo com que ela volte quase para o seu peso que ela tinha quando não estava molhada. Beleza? Então, o processo de secagem ele serve para isso também. Ele, além de tirar a substância de um líquido volátil e deixar o substrato não volátil, ele serve também para a retirada da água, tá? Que nem eu citei para vocês no caso
do produto ter mais peso, tá? A determinação do método de secagem envolve questões como temperatura, tempo, umidade final, equipamento, volume, tamanho de produção e constituição da formulação. Então, para que você possa usar o tempo de secagem, ou secagem, você também tem que ver que se o seu princípio ativo vai suportar aquele tempo de calor, qual o tipo de secagem correta que você vai utilizar. Porque o tipo de secagem a gente tem o secagem de ar quente, radiação infravermelha, micro-ondas, o a vácuo, o desidratante, o cilindro, o nebulização e o de liofilização. Beleza? Bom, o processo de ar quente e radiação infravermelho, o ar quente o que seria? Nada mais é que a secagem convencional por aquecimento. Você vai fazer o quê? Você vai fazer com que o ar circule dentro do que você deseja. Aquele ar quente vai circular, retirando a umidade ou retirando, como eu posso falar para vocês, o excesso de umidade que ali tem, tá? O ar quente ele é muito utilizado na indústria alimentícia. Já a radiação infravermelho, o processo ele é realizado por infravermelho, tá? Infravermelho, processo radioativo, lembrando. Ou seja, nesse processo a energia é transportada na forma de ondas eletromagnéticas, com um comprimento de 0,78 a 100 UM. Na secagem por infravermelho, os sólidos a serem secos, em geral, absorvem a radiação em uma estreita camada na superfície, em função disso para ser bem sucedida. Uma secagem por infravermelho deve levar em consideração as propriedades do material, propriedades como emissividade, absortividade, refletividade e efetividade. Transmissivas são de extrema importância e decisivas para o sucesso dessa tecnologia. Então, na radiação, você vai ter que observar o seu ativo também. Você vai ver se ele absorve essa luz infravermelho, se ele reflete essa luz infravermelho. Porque se ele refletir a luz infravermelho, você não pode utilizar essa técnica. Porque se ele vai refletir, ele não vai conseguir tirar a umidade que ali tem. Então, você usaria um outro. Então, quando se fala em infravermelho, ele sempre tem que estar no comprimento de 0,78 e 100 UM na sua secagem, tá? Não pode passar desse. Primeiro você vai olhar, como eu falei, o seu ativo, sua matéria-prima para ver se você vai usar o de infravermelho ou o de ar quente. A micro-ondas. A secagem em micro-ondas se baseia na energia adicional fornecida e que preferencialmente é absorvida pelo solvente, no processo de aumentar a evaporação. As ondas micro-ondas são uma forma de energia eletromagnética gerada por magnetron sob a força combinada do campo eletro e magnético perpendicular. Tá? Então, na micro-ondas, como a gente fala aqui, ele vai usar a força de energia eletromagnética. Essa força de energia eletromagnética ela é gerada por magnétrons, tá? Que juntando as duas formas, ele vai formar um campo eletromagnético perpendicular. Então, esse aquecimento vai fazer com que retire também a água, tá? Ou o solvente do produto que você deseja retirar. Beleza? Temos o a vácuo. O a vácuo pode ser junto com o outro? Pode. Você pode retirar a água e depois você coloca um a vácuo, que você vai impedir também depois que ele absorva novamente a água enquanto ele estiver naquele saquinho. Tá? A premiação básica é que o ponto de ebulição de um líquido é reduzido em uma pressão mais baixa. O ponto de ebulição da água é de 40 bar e 28 graus Celsius, por exemplo. Isso resulta em temperaturas de secagem mais baixas
e assim é necessário menos entrada de energia para o aquecimento do produto. A energia necessária para a evaporação é fornecida por condução, a relação da área da superfície de contato com o volume do produto. E por isso é muito importante para o processo de secagem a vácuo está a relação que limita o seu uso em unidade de produção em escala. Quanto maior for o vaso de processo, menor favorável se torna a relação superfície e volume. Em mais longos são os tempos de secagem. Então, o a vácuo, no caso aqui, vocês sabem que a água ela tem um ponto de ebulição de 28 graus. Então, se você coloca lá a água em 28 graus, ela começa a evaporar. Então, ela é muito utilizada em processos que você não precisa usar uma temperatura muito alta. Só que o grande problema do a vácuo é que quando você vai fazer em produtos que é grande escala, em grande quantidade, mais tempo você tem que deixar. Então, assim, a relação, você sempre vai ter que olhar a relação superfície e volume, porque assim, quanto maior a superfície e mais volume você tiver, mais longo vai ser o tempo de secagem. Então, o exemplo de um desenho aqui de novo. Se eu tenho aqui, ó, dipirona, suponhamos de novo dipirona, nessa quantidade, e eu quero usar um processo a vácuo, beleza, o tempo vai ser curto, certo? Por quê? O volume que eu tenho e a superfície que ele está alcançando, ou que ele está, é pequena. Mas agora, se eu pego a mesma dipirona, em uma grande quantidade, o que vai acontecer? Eu não tenho maior volume dessa dipirona, correto? A superfície que ela vai ficar acoplada não é maior, então o tempo de secagem vai ser maior. Então, exemplo, se eu tenho uma produção que eu quero fazer daqui 30 minutos, eu vou poder usar o a vácuo? Não, vou ter que escolher um outro, porque o a vácuo vai demorar. Agora, se eu tenho uma superfície menor, que nem essa do primeiro exemplo, eu posso usar o a vácuo, porque a superfície é menor, o volume é menor, então o tempo de secagem vai ser menor também. Beleza? E lembrando, eu não preciso usar uma temperatura muito elevada, vou usar uma temperatura de 28 graus. Essa é a vantagem da vácuo em cima das outras. O cilindro. O secador rotativo industrial tem como principal objetivo o tratamento de produtos que não se quebram com facilidade. Tais produtos podem ser confeccionados em material como areia, inertes, carbonato de cálcio, terra, argila, lama, madeira, plástico, por exemplo, que não ocorrerá dano nenhum tipo de danos à superfície. A garantia de manter o produto uniforme é constante movimento durante a secagem, a umidade distribuída de maneira uniforme. É um aparelho com baixo custo de manutenção devido sua simplicidade na operação. Então esse cilíndrico, o que ele vai fazer? Ele vai, além de aquecer, ele também pode misturar os pós. Tá? Então ele aquece ao mesmo tempo e também mistura. Ele é muito baixo. Ele é muito empregado também em materiais para você fazer mistura de areia, de terra, de lama, tá? Madeira, plástico e por aí vai. Ele também serve para fazer essas misturas. Tá? Então você quer tirar, suponhamos que você quer tirar a umidade da areia. Vocês já viram quando você vai comprar uma areia no depósito, às vezes ela vem um pouco molhada. Mas se a indústria que fabricou aquela areia quiser tirar aquela umidade, ela pode usar o cilíndrico. Além de fazer a mistura, aquele cilíndrico vai aquecer, que ele tem tipo uns negocinhos assim, ó, que ela vai aquecer e vai tirar aquela umidade. Beleza? Então ela é empregada também, a cilíndrico, não é só empregada na indústria farmacêutica, como também tem alguns misturadores que eles vão ser utilizados em outros lugares. Tá? Mas o cilíndrico também ele é muito utilizado nessa parte também, de madeira, plástico, argila, lama. Tá? E é um aparelho de baixo custo. O de nebulização.
O processo de spray dry consiste na atomização de uma mistura diluída, sólido e fluido, em corrente gasosa, aquecida, que promove a evaporação do solvente, levando a um produto seco. Ou seja, o processo de secagem consiste de 3 etapas fundamentais. Na primeira fase, o fluido é disperso como gotículas, produzindo uma grande área superficial. Na segunda, ocorre o contato desta com uma corrente de ar aquecida, havendo transferência de calor. Na terceira etapa, acontece a evaporação do solvente e a formação da partícula sólida. Então, o que acontece? Você tem um líquido que você quer retirar o princípio ativo. O que você pode colocar? Suponhamos que você tem um princípio ativo no solvente, ou você tem um líquido que tem o princípio ativo. Então, vamos fazer aqui. Aqui suponhamos que é um líquido, tá? Aqui é um líquido. Dentro desse líquido, você tem um princípio ativo, que é essas bolinhas vermelhas. Só que o que acontece? Você não pode usar o líquido para essa produção. Você quer apenas extrair o princípio ativo que está nesse líquido. Tá? Você apenas quer extrair. Opa! Você quer extrair o líquido que ali, o princípio ativo que está. O que você vai fazer? Você vai borrifar, né? Tá vendo? Você vai borrifar. Através desse borrifo vai sair o quê? Pequenas partículas. Então aqui, ó, vai sair o líquido, né? Opa. Vai sair o líquido. É igual vocês pegam o desodorante. Quando vocês pegam o desodorante e espirra, ele não começa a sair gotículas? Então, essas gotículas vão sair. Dentro dessas gotículas vai ter o princípio ativo que você quer fazer a extração, que é esse vermelhinho aqui. Esse preto maior aqui que eu estou desenhando aqui para vocês são as gotículas, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai espirrar, tá? Essa corrente vai entrar, esse fluido, quer dizer, desculpa, essas pequenas gotículas vão entrar em contato com a corrente que está aquecida, essas gotículas. Essas gotículas vão evaporar. Deixa eu pegar aqui. Faz de conta que aqui está. Faz de conta que esse negócio é o aquecimento. Vou colocar aquecimento que vocês vão entender. Aquecimento. Aquecimento. Então, o que vai acontecer? Essas gotículas vão entrar em contato com essa corrente de ar quente. Essa corrente de ar quente vai evaporar essas gotículas. Cadê? Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, vai evaporar essas gotículas de ar. Ou, desculpa, essas gotículas de líquido, no caso, tá? Pode ser um solvente, pode ser o líquido, tá? Vai evaporar. Quando você evapora essas gotículas, no caso do líquido, o que vai sobrar? O que tinha dentro daquelas pequenas gotículas? O ativo, correto? Então, as gotículas evaporam, sobrando apenas... Opa!
sobrando assim o ativo. Desta forma, você extraiu o ativo que estava no meio líquido, você conseguiu extrair o ativo daquele meio líquido e você tem agora o seu princípio ativo na forma sólida. Deu para entender? Então, por nebulização, vai ser feito assim. Você tem um ativo preso dentro de um solvente ou dentro de um líquido. Esse solvente ou líquido vai ser evaporado através de aquecimento, de uma corrente de aquecimento, liberando assim o vapor, que seria formado pelo aquele solvente ou pelo líquido que estava, sobrando assim apenas o princípio ativo que você queria extrair daquele meio líquido. Beleza? Esse é o processo de nebulização. Liofilização. Quem já ouviu falar em liofilização? A liofilização é a técnica que vai fazer o quê? A desidratação. Quem já comeu uma banana liofilizada? Qual que é o processo de liofilização? É você retirar toda a água que tem ali. Então, por exemplo, quando a gente, como eu falei para vocês, quem nunca comeu uma banana liofilizada, ou quando agora for no mercado, repara, ela vem numa embalagem seca, né? E aquela banana, ela vem uma banana seca. Por quê? Foi retirado a água que tinha na banana. Tá? Então, esse é o processo de liofilização. É a retirada da água do produto. Como que essa técnica faz? Ele faz o quê? Ele congela o produto sob a vácuo e o gelo formado sublimado. A primeira etapa consiste em congelar, tá? Então você vai congelar aquela banana sob a vácuo. Os alimentos e após isto é realizado o processo de sublimação. Permite que a água congelada presente no alimento em suas células acabe passando diretamente do estado do sólido para o gasoso. A transformação acontece na câmara de espaço, onde as temperaturas aumentam a pressão do ar reduzida. Esse ambiente permite que os microcristais de gelo passem pelo processo de vapor sem que haja rompimento das estruturas moleculares. E sendo assim, a membrana da célula da proteína e vitamina vai continuar intacta. Então, o que acontece? Quando eu falei aqui o exemplo da banana, sai um pouco da dipirona. Deixa eu pegar aqui. Gente, eu não sou bom para desenhar a banana, tá? Então vamos supor aqui que você tem, em vez da banana, vamos supor que você tem uma maçã. Uma maçã. Quando você quer fazer um processo de liofilização, você vai retirar a água daquela maçã. Então, quando vocês compram tanto a banana, a maçã, que vocês verem que é processo liofilizado, ele é um processo que fica, aquela fruta fica seca, sabe? Porque se retira a água de dentro daquele alimento. No caso aqui eu estou falando sobre alimento, mas também pode ser usado em produtos, como eu falei, líquidos que contenha um ativo dentro, pode ser utilizado também. Então o que acontece? Ele vai retirar a quantidade de água que tem daquele produto. Como eu estou falando da maçã, ele vai retirar. E quando você vai comprar um produto liofilizado, você vai ver que ele é seco, né? Que ele tem uma aparência meio estranha. Por quê? Porque você retirou, você desidratou, você tirou a água de lá de dentro. Então você fez uma desidratação. Mas por quê? Você fazendo esse processo de liofilização, você consegue manter as proteínas e as vitaminas que existem naquela fruta. Ela consegue se manter intacta pelo processo de liofilização, tá? Então, como eu falei, a forma de liofilização, a primeira etapa, ela consiste que você vai congelar, tá? O congelamento é feito a vácuo.
você vai congelar aquele alimento, tá? Após isso, depois de congelar esse alimento, você vai fazer um procedimento chamado de sublimação. Esse procedimento de sublimação vai permitir que a água que você congelou aquela fruta, então você congelou aquela fruta, automaticamente você congelou aquela fruta, você também congelou a água que ali tem, dentro daquela fruta. Então você vai usar um processo chamado sublimação. Esse processo de sublimação, ele vai permitir que a água congelada presente naquele alimento seja retirada, tá? Através do quê? Através do estado gasoso. Então ela vai evaporar aquela água. Beleza? Deu para entender? Pelo processo de liofilização. Então, se eu perguntar na prova o processo de liofilização, vocês só vão falar que é a retirada da água que é a retirada da água pelo vácuo. Tá? Gente, deu para entender até agora a aula? Então, a gente acaba esse processo aqui. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu retiro as dúvidas de vocês. Então, desde já agradeço a todos. Espero que tenha uma boa aula, bom estudo. Tá bom? E eu vou mandar mais alguma coisa no material de vocês para vocês entenderem mais o processo. Mas é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Não esqueçam de responder o IAD. Turma 191, que ainda não me entregou as horas complementares lá do curso que tinha que fazer, por favor, me entregue, pois através dessas horas complementares é que vocês vão conseguir também pegar o diploma. Tá? Entre hoje e amanhã eu estarei falando o dia das aulas práticas para as turmas. Beleza? Então, desde já agradeço a todos e tenham um bom dia.